Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento os senhores conselheiros, cumprimento a representante do Procuradoria Federal Estadual, a doutora Evelyn Moraes de Oliveira, o senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pero Lima. E sobre a mesa eu tenho a ata da 18ª sessão ordinária, que submete a aprovação de vossas excelências. Não havendo objeções, aprovada e colhe a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que querem fazer uso. Não havendo, eu pergunto ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, quanto a eventual interesse em ter visto um processo, ou se pretende, por exemplo, oral algum item. Não, senhor presidente, obrigado. Agradeço e vamos, então, dar início à nossa sessão. Item 1 é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando do Procedimento Interior. Exame, termo de ratificação ao contrato, CPI, celebrado no Comando do Procedimento Interior, 7, e a empresa Geraldo Coan e Companhia, para execução, preparo e fornecimento de refeição pelo importe de R$ 989.883,12. Por meio dos referidos instrumentos, a vigência contratual foi simplesmente prorrogada até 2 de 2010, totalizando 68 meses. A TJ e PFE opinam pela regularidade da matéria. Divirjo, respeitosamente, no entanto, da instrução, por entender que os aditamentos celebrados não foram devidamente justificados. Mesmo cientes da qualidade, da quantidade, medida e formalidade que devia ser adotada para a licitação do objeto, deu início ao novo certame nos 4 primeiros meses finais do período regular de 60 meses de vigência do contrato, sendo que entre a data do início da fase interna e o envio do processo administrativo à Conselho Jurídica demorou 3 meses. Aliado a isso, alguns equipes cometidos demandaram a retificação do edital e sua republicação, colaborando para a demora de celebração do ajuste subsequente, ocorrida apenas em 26 de 1 de 2010. Diante disso, eu voto pela irregularidade do aditamento de 4 de 6 de 2009, de 1 de 9 de 2009, de 1 de 10 de 2009, de 4 de 12 de 2009, de 4 de 1 de 2010, e pela regularidade dos termos que precederam. E aciono o disposto no inciso 15º, 23º, artigo 2º da Lei Complementar 709/93. É o voto da discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Agora, é contrato firmado, esse que é do Estado da Saúde, Unidade de Gestão Assistencial, Hospital Heliópolis, e a empresa Tejofran Limitada, objetivando a prestação do serviço de limpeza hospitalar para o prazo de 15 meses. Analiso, nessa oportunidade, os instrumentos abaixo relacionados. Primeiro, termo aditivo, que prorrogou a vigência contratual por 15 meses. Termo de re-ratificação de 14 de 6 de 2011, que alterou o aditamento de 3 de 10 de 2010, para constar que a duração do contrato será de 15 meses. E termos aditivos assinados em 9 de 8 de 2012, que prorrogou a vigência contratual por 12 meses, em caráter excepcional. E também termo de encerramento, datado de 30 de 4 de 2013, que formaliza o termo do presente ajuste ocorrido em 30 de 4 de 2013. A Assessoria Técnica da TJ, Procuradoria Federal Estadual, opinaram pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas, se o processo não foi selecionado nos termos normativos. Conforme ao voto disponibilizado, voto pela regularidade dos termos formados em 12 de 5 de 2011 e 14 de 6 de 2011, e voto pela irregularidade do aditamento, datado de 9 de 8 de 2012, visto que a prorrogação excepcional em questão decorreu da falta de planejamento da administração, conforme ficou constado dos autos. Voto ainda pelo conhecimento do termo de encerramento e demonstrativo de cálculo de reajuste. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, o eminente conselheiro Valdemir Polizelli, que temos a honra de recepcionar na Câmara, hoje em substituição, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, nosso secretário, diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, cumprimento a todos os presentes. Relato item 3, senhor presidente, cuida de acompanhamento e execução de contrato de concessão da Artesp com a concessionária Via Norte. O período é março de 2013 a março de 2014, com a unanimidade da instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado.
Item 4, termos aditivos e modificativos, DR, Engenharia e Comércio Bandeirantes, serviços de conservação rodoviária em diversas estradas de nosso Estado. À exceção de ATJ econômica, a instrução toda foi pela regularidade. E aponta-se unicamente a questão de um débito financeiro ainda não quitado, referente à correção monetária por atraso nos pagamentos, que impede a emissão do termo de encerramento, mas nada obsta à análise dos aditivos, que unanimemente foram tidos por regulares. Assim segue o meu voto, que apenas determina que, tão logo sejam solvidas as questões anunciadas acerca daquela pendência financeira, a origem encaminha ao tribunal o termo de encerramento. Em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados 5 e 6, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Teodoro Sampaio e pela Secretaria da Saúde às prefeituras de Alumínio e demais descritas na nossa pauta de trabalhos. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Também com relatórios e votos individualizados 7 e 8, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Amigos do Museu da Casa Brasileira. Nas contas de 2006, as conclusões foram pela regularidade de ATJ, SDG e PFE, porém, houve um montante de R$ 595.250,25 transferido para o ano de 2007, que foram, segundo as contas de 2007 constantes do item 8, devidamente utilizados e com as contas regularmente prestadas, o que levou também, naquele exercício, a TJ e PFE a concluir pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. Com a palavra, relator do conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, senhor doutor conselheiro, doutor Renato, procurador do MPC, da PFE, demais convidados, para mim é uma honra estar aqui deputando na primeira Câmara, né? Espero corresponder à altura. Item 9, licitação e contrato firmado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitana CPTM com o consórcio TSHO, objetivando a prestação de serviços de engenharia especializada para reforma e adequação da estação de Calmon Viana. A instrução está dividida. PFE e assessorias técnicas pela regularidade. Chefia de ATJ e SDG pela irregularidade. Entendo que, no caso concreto, cabe irregularidade. De fato, embora falte amparo legal para se proceder à atualização financeira do orçamento inicial, a proposta da contratada montou a valor inferior ao da primeira avaliação. Não se verificaram, portanto, quaisquer reflexos práticos na atualização do orçamento inicial. Da mesma forma, a visitação técnica obrigatória, ainda que por período menor ao de divulgação, não trouxe maiores dificuldades aos proponentes. No que toca à imposição de prova de experiência anterior, verifica-se que o interesse da comprovação é qualitativo e não quantitativo, inexistindo cerceamento à competitividade. Além disso, como já anteriormente mencionado, o valor final da contratação mostrou-se inferior ao total orçado. Nessa conformidade, voto pela regularidade da matéria. Eu peço vista, porque eu tenho um processo semelhante que analisar. Item 10. Primeiro e segundo termos de aditamento formalizados pela USP com a empresa SP Trans, tendo por objeto a disponibilização de cartões para uso de estudantes, professores, funcionários e demais usuários, bem como serviço de transporte coletivo comum e por meio de linhas circulares e com operação ininterrupta na cidade universitária. Já foram julgados regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato. Na instrução inicial, a fiscalização não registrou irregularidades. No entanto, o digno Ministério Público de Contas entende que o termo aditivo que acresceu 4 veículos à frota contraria a regra disposta no artigo 65 caput e parágrafo 1º e 2º da Lei Federal 8.673. A TJ, PFR e MPC, pela irregularidade. No voto, em princípio, o presente aditamento no percentual de 28,57% do contrato inicial realmente encontra óbice na legislação, por contemplar acréscimo em patamar superior à margem imposta, que é 25%. Todavia, devido às peculiaridades dessa espécie de ajuste, decorrência da absoluta inviabilidade de competição no mercado e da manutenção do objeto inicialmente previsto, acolho as justificativas apresentadas pela origem, eis que a abertura de novo procedimento resultaria, sem dúvida,
na contratação por inexigibilidade de licitação da mesma empresa. Com efeito, a opção para alteração consensual no contrato, já vigente, em detrimento da realização de novo ajuste, mostrou-se menos onerosa e mais eficiente, atendidos, portanto, o interesse público e os princípios norteadores da administração. Nessa circunstância, voto pela regularidade dos termos aditivos em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 11, contratação firmada pelo DR com a empresa Obragem para execução de obras e serviços de remodelação do dispositivo existente no KM 41 da SP 304. A fiscalização entendeu que a exigência de realização de visita técnica por meio de engenheiro civil devidamente habilitado contraria a jurisprudência dessa Corte de Contas. A TJ, PFE e MPC, pela regularidade. Observo que decisões recentes têm considerado aceitáveis a exigência, inclusive nos casos específicos do DR. Também aqui entendo possível relevá-la, especialmente quando, além de ser a única falha apontada, não operou em desfavor da competitividade, haja visto o comparecimento de 10 interessados com propostas válidas. Assim, voto pela regularidade da concorrência do termo de contrato, sem prejuízo de recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Item 12, contrato e termo aditivo celebrado pela USP com a empresa Solve System para aquisição de material de informática, cujo preço fora registrado. Os procedimentos e os atos antecedentes, a licitação, a ata e o primeiro instrumento, foram aprovados por essa egrégia Câmara. A TJ, chefia e PFE pela regularidade. O preço praticado foi devidamente registrado em instrumento já apreciado e declarado regular, e as transações em exame, segundo instruções pelos órgãos de fiscalização, encontram-se em boa ordem. Voto, portanto, pela regularidade. Em discussão, com a palavra o conselheiro Renato Patrício Costa. Senhor presidente, não é, Vossa Excelência me permite um atropelamento regimental pequenininho, já dizendo que acompanha o conselheiro Valdenir na conclusão desse processo. Mas é que acabou passando a votação do processo anterior e eu gostaria de fazer um registro, e se Vossa Excelência permitir, evidente, que constasse como na discussão do item anterior. Aqui não há antecipação de caução naquele outro caso, é só a questão da visita técnica por engenheiro. E eu ando refletindo sobre esse aspecto e eu tendo a alterar o meu entendimento quanto a essa questão da visita técnica por engenheiro, porque é uma obra rodoviária, não é desarrazoado, desde que não se amarre no engenheiro responsável técnico pela empresa. Aí não pode, aí é diferente. Você está antecipando matéria que não caberia editaliciamente. Mas como é apenas a questão da visita técnica feita por engenheiro devidamente credenciado, só isso não me leva a entender a matéria irregular. Eu reformulo o meu ponto de vista, ainda me reservando para discutirmos a questão da garantia antecipada. Está registrado a posição de Vossa Excelência. Eu agradeço, eu peço perdão e agradeço a atenção de Vossa Excelência. E nessa questão da 12º item, acompanhe o relator. Pois não. Com a palavra, relator. Item 13 é um convênio firmado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e única agência de fomento econômico e social, com vista à cooperação na prestação de assistência material, à saúde educacional, social e religiosa, psicológica e ao trabalho, aos presos da penitenciária masculina de Ribeirão Preto. A assessoria técnica, considerando a malversação dos recursos públicos, opina sob a ótica jurídica pela irregularidade do convênio em apreço. Chefia de ATJ, PFE e SDG entende que as incorreções verificadas na realização das despesas deverão ser tratadas em processo específico para análise da prestação das contas. Manifestam, portanto, pela regularidade do convênio e pelo conhecimento da rescisão. Passa ao voto. Embora eu compartilhe com o posicionamento de que não se deve confundir o julgamento do termo de convênio com as prestações de contas, essa assertiva não se aplica ao presente contrato, ao presente caso. Note-se que, tão logo constituída a entidade conveniada, em 4 de agosto de 2005, já em 24 de agosto do mesmo mês, já foi qualificada como OCIP. Em maio do ano seguinte, já lhe seria confiado o desafio de prover assistência a 1.200 presos da penitenciária masculina de Ribeirão Preto,
sem que fosse aventada e aferida a capacidade técnica necessária à implementação das atividades, tampouco a qualificação do quadro pessoal permanente para o desempenho das ações previstas no escopo do convênio do plano de trabalho. A propósito, em rápida vista a extensão das ações consignadas no plano de trabalho, evidencia que os funcionários designados para a cobertura das tarefas das dependências da penitenciária, junto a 1.200 presos, dentre eles um único médico, um único enfermeiro, um único dentista e apenas 4 professores, claramente não suportaria a demanda. Denota, assim, que o plano de trabalho proposto revela fragilidades incontroversas, inconsistências insuperáveis, ou seja, sua total incompatibilidade para fazer frente a múltiplas e variadas missões nele engendradas. Prova dessa falha são as mazelas, desvios de finalidade, fraudes apuradas no processo de contas brevemente mencionados no relatório desse voto, assunto do processo 703/0211, ainda em fase de instrução. Naqueles autos, a par da resistência da entidade em prestar contas, teriam sido apuradas já nas primeiras análises despesas estranhas ao objeto do convênio, bens e serviços não adquiridos ou não contratados ou ainda não entregues, ausência de comprovação de recolhimento do INSS e FGTS, além da impossibilidade de conciliação bancária, por conta de ações deliberadas da conveniada, com o fito de desinformar sobre os dispêndios levados a efeito. Ainda mais impactante seria a constatação de que os funcionários da UCIP não ou nunca compareceram às dependências da unidade prisional local da prestação da assistência conveniada, ou foram ocasionalmente lá, conforme revela o relatório de controle de portaria dos meses de maio e agosto de 2006 da penitenciária. Concluo, assim, pela irregularidade do convênio em exame, acionando-se os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709, nada opondo ao conhecimento da rescisão. Sugiro ainda, outro sim, que a cópia dessa decisão seja remetida ao doutor Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 14 e 15 em conjunto. Regimentão. Pregão eletrônico realizado pela CESP, tendo por objeto a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial motorizada e eletrônica nas instalações da usina hidrelétrica de Ilha Solteira e contrato firmado com a Segurite Vigilância e Segurança Limitada, e a representação formulada por Albatroz Segurança e Vigilância Limitada. A fiscalização e a ATJ é pela regularidade. A SDG, no entanto, criticou a exigência de visita técnica na fase de habilitação, a 700 quilômetros da capital, no curto período entre a divulgação do edital e a entrega das propostas. Pondera ainda que a medida é incompatível com a modalidade da licitação adotada e concluiu pela irregularidade do pregão e do contrato. Passa ao voto. Acompanha a manifestação da SDG. De fato, as características do objeto, prestação de serviço de vigilância armada, indicam excessiva obrigatoriedade de realização de visita técnica na fronteira dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a 700 km da capital. A medida restritiva implica em custos desnecessários e mostra-se incompatível com a modalidade do pregão eletrônico. Tendo em conta tratar-se de pregão eletrônico, os serviços já deveriam estar bem delineados no ato convocatório, possibilitando a formulação de propostas sem a necessidade de deslocamento ao local da execução. Por outro lado, carecem de fundamentação e de elementos as genéricas impugnações relacionadas à representação apresentada. Pelo exposto, acompanha a manifestação da SDG pela irregularidade do pregão e do termo contratual, assinando-se em consequência do inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709 e pela improcedência da representação. Discussão, com a palavra... Só um minutinho. Eu esqueci de falar que a PFE é pela regularidade também. Pois não. Senhor presidente, eu concluiria da mesma forma do senhor relator, mas por razões distintas. Por razões distintas. Me parece que se estabelecer um plano de vigilância de uma usina hidrelétrica, não é despropositado pedir visita técnica, não. Eu acho que despropositado é fazer pregão. Então, o problema não está na visita técnica, o problema está no pregão, porque essa é uma matéria que envolve procedimentos e cuidados que não são os mesmos de uma vigilância de um prédio comum. É uma usina hidrelétrica. Então, mantida a irregularidade, eu deslocaria o problema não para a exigência da visita, mas para a modalidade licitatória escolhida pela CESP. Concordo com essa alteração.
Em discussão? Em votação? Aprovado. Item 16. O ajuste firmado pela FDE com a empresa Via Lettera, editora e livraria limitada, precedida de inexigibilidade de licitação. Diante da inadequação do objeto do ajuste aos fins colimados, a fiscalização entendeu irregulares o ato de inexigibilidade e o decorrente ajuste. A PFE, a TJ e chefia pela irregularidade. A análise e informações relacionadas pela fiscalização evidenciaram a total desconformidade do material adquirido aos fins colimados no programa Ler e Escrever do Governo do Estado de São Paulo. Consta dos autos o reconhecimento da situação pela própria fundação contratante, bem assim as medidas adotadas para a punição dos responsáveis e ressarcimento ao erário. Nessa conformidade, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, do termo de contrato, aplicando-se as disposições do artigo 2º, inciso 15 e 17 da Lei Complementar 709, sem prejuízo de recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a presidente do Poder Fazenda Estadual, doutora Evelyn Moraes Oliveira, e passo agora aos itens municipais. Item 17. Aqui, exame e termo de aditamento ao contrato da Sociedade de Abastecimento de Água e Planejamento, Sanasa Campinas e consórcio Camargo Correia, objetivando a execução de obras e serviços necessários à implantação da estação de tratamento de esgoto em Anhuma, no município de Campinas, e fornecimento de equipamento, mão de obra, no prazo de 24 meses. A primeira Câmara da Sessão, de 19 de 5 de 2009, julgou regulares o primeiro e o segundo aditamentos. Em razão da falta justificativa para a construção do reequilíbrio econômico e financeiro, reprovou o termo assinado 16 de 9 de 2005 e todos que lhe sucederam, por força do princípio da acessoriedade. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a decisão proferida ao fundamento que o responsável pelo aditivo não havia assinado o termo de licença de notificação. Tampouco seus nomes constaram o despacho que determinaram a notificação dos interessados. Aí, então, a instrução foi retomada e as partes foram intimadas devidamente e trouxeram defesa. A assessoria técnica e a TJ posicionaram-se pela regularidade do primeiro e segundo termo de aditamento e irregularidade dos demais. Na linha da instrução, não vejo motivo para reprovar os aditamentos 1 e 2. Contudo, reputo o reequilíbrio financeiro 30,67 aplicados ao valor remanescente da obra, por meio do terceiro termo aditivo, não há nos autos justificativa plausível. Quanto aos termos assinados depois do terceiro aditivo, estão altamente comprometidos por fruto da solidariedade. Diante do exposto, pela irregularidade do primeiro e segundo aditamento e pela irregularidade do terceiro e nono termos aditivos do apostilamento, com a aplicação disposto no inciso 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, bem como determina multas responsáveis no valor de 300 UFES para cada um, por afronta nos princípios citados na fundamentação. Requero também que notificações de ofícios necessários sejam encaminhados, inclusive ao Ministério da Educação de São Paulo, para a medida que julgar convenientes. Em discussão, em votação, aprovados. Agora, termo de aditamento e exames ao contrato celebrado na Prefeitura de Santana do Parnaíba e a construtora Hudson Limitada para a construção do colégio municipal do bairro Ingaí, município de Santana do Parnaíba. Seria até a TJ opinaram pela regularidade. A instrução do feito não evidencia a falha do primeiro e segundo termos aditivos, cujas alterações se deram em conformidade com o disposto da Lei Federal 866 de 93. De outro lado, o terceiro e quarto aditamento estão comprometidos pela indevida aplicação do reajuste de contrato, cuja vigência totalizou 10 meses. Voto pela regularidade do primeiro e segundo termos aditivos e pela irregularidade do terceiro e quarto aditamentos. E aplico multa ao responsável em valor correspondente aos vezes do FESPES. É o voto da discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, senhor procurador, em conjunto, item 19 e 20 da pauta, contratos firmados à Prefeitura de Louveira e à empresa Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Limitada, para a construção de anexos e reforma da unidade básica de saúde naquele município, pelos valores especificados nos autos. Ao contrato, seguiram-se termos aditivos e também análise de constitucionalidade de prorrogar o prazo de execução de 150 dias e acrescer a importância de R$ 234.789,58. Conforme observado pela unidade de engenharia da técnica dessa corte, a Prefeitura de Louveira anexou o edital
apenas projetos arquitetônicos da obra, documentos que não substituem o projeto básico e não possuem condições necessárias para a elaboração de propostas. Voto pela irregularidade do conjunto do contrato de aditamento em exame e aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 21 e 23, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Itens 24 e 26, igualmente retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 27, aqui, em apreciação, Câmara Municipal de Ubatuba, de 2012. A assessoria técnica analisou o aspecto econômico-financeiro e jurídico e os demonstrativos e opinaram pela sua regularidade com ressalvas. Do outro lado, o chefe da DJ, Ministério de Contas, posiciona-se pela irregularidade da matéria. Tendo em vista o reiterado descumprimento das recomendações feitas por essa Corte, especificamente no tocante à excessiva quantidade de viagens realizadas com veículos oficiais, com motivações genéricas, uma média de 118 viagens por veículo no ano. Utilização de convites ao invés do pregão, com cotação de preço com as mesmas empresas que acabam sendo convidadas. Inadequação do quadro pessoal. O voto pela irregularidade das contas de 2012 da Câmara de Ubatuba, sem prejuízo das recomendações da fundamentação. E aplico ao responsável multa no valor de 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, em conjunto, câmaras de Altair e Bofete, 28 e 29 da pauta. Contas, meus votos, conforme disponibilizado a Vossa Excelência, acompanha a instrução e vota pela regularidade das devidas contas. Em discussão, em votação, aprovado. Item 30, exame de contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Tanabi. A Assessoria Técnica Jurídica do Ministério Público de Contas manifesta pelo parecer desfavorável em razão, entre outras questões levantadas, pelo pagamento parcial de precatórios. Assim, nessa linha, eu voto pela emissão de parecer desfavorável para das contas atinentes de 2013. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 31, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 32, Prefeitura de Ipeúna, 2013. ATJ, STG, opinam pela emissão de parecer favorável, enquanto que MPC propôs a emissão de parecer desfavorável. Na área de pessoal, a fiscalização detectou a nomeação de parente em linha reta, de primeiro grau, prefeito municipal, para a função gratificada de responsável pelo setor de compras, em ofensa ao princípio da moralidade e descompasso com a súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal. Tal fato deve ser corrigido imediatamente, retirando-se o filho do prefeito a função gratificada. No mais, as contas encontram-se em ordem. Voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, Bofete, 2013, Prefeitura Municipal. ATJ, MPC, SDG opinam pelo parecer desfavorável às contas, em especial pelo desacerto do pagamento de precatório. Conforme votos já disponibilizaram Vossas Excelências, o município requereu o terceiro pagamento de precatório ao Tribunal de Justiça, pelo regime anual, pedido que até a data da inspeção não havia sido homologada. Depois de ser feito também que a Municipal pagou quantias de precatórios menores ao que deveria ter pago. Portanto, o levantamento da precação, a quantia paga foi de 183 mil no ano 2013. Demais disso, a Prefeitura pagou, a título requisitório de baixa monta, R$ 97.678 em 2013, em que pesa a municipalidade não ter quitado a totalidade da mapa de precatório de 2013, o Executivo tem demonstrado esforço para dar cabo desse passivo, tendo em vista que efetivou o pedido de parcelamento dentro do exercício, ainda que solicitado no mês de dezembro. Segundo a documentação encartada, o Tribunal de Justiça homologou o pedido em 7 de 5 de 2014, autorizando o pagamento em 6 parcelas, a iniciar-se em 2014. Na sequência, a unidade fiscalizadora foi acionada para obter a situação dos precatórios e, de posta da documentação encartada nos autos,
é possível constatar que o Executivo cumpriu os compromissos assumidos, bem como da totalidade do marco precatório, totalizando R$ 344.800. Tal situação está retratada no relatório de pagamento efetuado pela Prefeitura de Bofete no ano de 2014 e também no sistema da UDESP, foram 241 dos autos. Nesse contexto, considerando o porte do município, 10 mil habitantes, o pagamento de R$ 183.097.688 a título de precatório de boa monta demonstra sua administração para quitar todo o passivo de 2014 e a requisição do pagamento do parcelamento do marco precatório, ainda dentro do exercício, o entendimento de anualidade. Eu creio que essa falha pode ser excepcionalmente relevada na hipótese de discussão. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável às contas municipal de Bofete 2012. Em discussão, com a palavra, Renato Martins Costa, conselheiro. Para acompanhar Vossa Excelência, senhor presidente, e eu já tive a oportunidade, em situações semelhantes, havendo homologação do Tribunal de Justiça, feito o requerimento dentro do exercício, seria, acredito eu, realmente uma demasia se o tribunal emitisse parecer desfavorável nessas circunstâncias. Eu acompanho, Vossa Excelência. Agradeço a discussão e votação. Aprovado. Item 34, recurso ordinário pela Instituto de Previdência Santo André, que não se conforma com a sentença que julgou irregular o balanço geral de 2008 e recorre da multa e da sentença desfavorável. A Assessoria Técnica, da TJ, Secretaria-Geral, opinaram pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. Em preliminar, rejeita a unidade pleiteada, uma vez que os interessados foram devidamente notificados e, conforme se depreende do artigo 131 do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os temas das questões levantadas. No mérito, os pontos aqui discutidos são já apreciados na origem, que tratou das contas de 2007, o Instituto de Previdência Sanatória, considerado regular em sede recursal. Tendo em vista que não há, no balanço geral exame, nenhum agravante em relação ao que foi relatado no estudo anterior, eu não vejo impedimento para adotar neste feito a mesma solução. Assim, voto pelo provimento do recurso ordinário, aprova as contas de 2008 do Instituto de Previdência de Santo André e cancela a multa imposta à senhora Glória Sotoco Cono. Em discussão, em votação, aprovado. 31, recurso ordinário interposto por Julieta Fujinami Omuro, ex-prefeita de Peruíbe, contra a sentença de irregular de pagamento de agentes políticos em 2008 e lhe impôs multa de 300 UFESPs. A Assessoria Técnica da TJ, do Ministério Público, opinaram pelo problema do recurso, cancelando-se a multa por entenderem que não houve má-fé. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, eu conheço do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as diferenças apuradas nos subsídios de agentes políticos de 2008, assim como 2007, decorreram da aplicação de 9,27 a revisão geral anual de 2006, quanto correto seria 9%. Observe, no entanto, que o parecer sobre as contas de 2006 da Prefeitura Municipal de Peruíbe foi publicado somente em 26 de 11 de 2008, o que corrobora com o argumento da recorrente de que não houve tempo hábil à regularização da falha no momento anterior. Além disso, os valores pagos a maior, em 2007 como em 2008, foram devolvidos aos cofres públicos. Excetua-se a relação dos agentes públicos que restituíram o débito, senhor José Roberto Preto, falecido, e que por isso mesmo recebeu ínfima quantia de 5,17, e o senhor Jaime Itiro Ueira, ex-secretário da Saúde. No relatório das contas de 2009, tratado no TC 317 de 2009, a fiscalização não constatou reincidência no desacerto e informou que o Executivo tomou as providências, junto à Secretaria de Saúde, para o ressarcimento do erário, o que foi confirmado no parecer exarado. Ante o exposto, e não havendo má-fé na conta recorrente, voto pelo provimento do recurso ordinário e cancela a multa que lhe foi aplicada. Em discussão, em votação, aprovado. Em exame, item 36, recurso ordinário interposto por Abel José Larini, prefeito de Arujá, em face de sentença que ele aplicou 200 UFESP por multa, por não ter tomado as providências determinadas quando a reprovação do ajuste firmado com a empresa Verdurama Comércio Atacadista Limitada. A Assessoria Técnica da TJ, que é diretora-geral, conclui pelo provimento do apelo. Em preliminar, os requisitos estão preenchidos. Em discussão, em votação, conheço do recurso.
No mérito, a documentação trazida aos autos, na fase processual, evidencia que o agente público responsável adotou as providências voltadas ao cumprimento da sentença dessa Corte, antes mesmo que ela fosse recorrida, apesar da comunicação intempestiva dos fatos. Conforme demonstrado na data de 20 de 5 de 2009, o chefe do Executivo instaurou sindicância visando apurar o ocorrido e reunir elementos necessários à ingressação civil pública contra os responsáveis. Diante disso, eu dou provimento ao apelo e cancelo a multa aplicada à senhora Bel José Larini. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, 37, recurso ordinário interposto por Roberto Carlos de Bastiani, ex-prefeito de São Pedro do Turvo, 2009-2012, que não se conforma com a sentença proferida pelo substituto conselheiro auditor José Romero, que julgou levar a admissão de Emerson Aparecido dos Santos para o cargo de agente comunitário de saúde. O Ministério Público de Contas suscitou a falta de oportunidade de defender seu posicionamento no mérito, quando da prolação da sentença, e requereu nulidade do procedimento. A STG também se manifesta pela declaração de nulidade. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso eu conheço o recurso. Em discussão, em votação, conhecido. Ainda em preliminar, verifico que, de fato, o Ministério Público de Contas não teve oportunidade de se pronunciar sobre a matéria, a despeito de haver proposto diligência aos interessados para o contraditório. Ante exposto, em preliminar, pela nulidade da sentença, devolvendo-se os autos ao auditor para devidas providências. Eu voto na discussão. Não havendo discussão em votação, aprovado. 38, recurso ordinário imposto pelo espólio de Elcio Fiore de Godoy, ex-prefeito de Lindóia, em face da sentença de irregularidades de emissão de pessoal por tempo determinado. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento apelo e a Secretaria de Diretor-Geral pelo provimento parcial, apenas para cancelar a sanção pecuniária imposta. Os requisitos estão presentes, portanto, eu conheço o recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. Ainda em preliminar, não procede a nulidade arguida, pois o falecimento do responsável, em 19 de 12 de 2012, se deu após o exercício do contraditório da ampla defesa. Com efeito, os interessados foram regularmente notificados sobre desacertos apontados na instrução, mediante despacho publicado em 22 de 12 de 2009. Em resposta, vieram os autos de defesa em 8 de 3 de 2010 e 26 de 3 de 2010. Observo também que o fundamento da sentença não aborda nenhum fato levantado no momento posterior às referidas manifestações, até porque nada de novo foi constatado de forma a demandar a intimação dos herdeiros sucessores do Sr. Elcio Fiore de Godoy. Portanto, não verifico prejuízo à ampla defesa contraditório. Eu rejeito o preliminar da nulidade. No mérito, voto pelo provimento parcial para cancelar a multa sobre Elcio Fiore de Godoy, já falecido, mantendo-se no mais a sentença proferida. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, Prefeitura de Cesário Lange recorre de maneira ordinária, em face de sentenças de irregularidades das pesquisas realizadas em apartados da conta de 2006, e aplicou ao responsável multa de 100 UFESPs. A assessoria técnica operou pelo não provimento do apelo, chefia da TJ pelo provimento, e a Secretaria Diretora-Geral pelo provimento parcial, acolhendo razões suscitadas a respeito dos pagamentos realizados ao Conselho Regional de Contabilidade. Preenchidos os requisitos, eu conheço do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso ordinário para reconhecer que o pagamento de unidade ao Conselho Regional de Contabilidade não estava abrangido no objeto do presente apartado, e mantendo mais a sentença proferida, inclusive quanto à multa aplicada, que se mostra razoável e compatível com a irregularidade praticada. Em discussão, em votação, aprovada. Item 40, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 41, recurso ordinário interposto por Raquel Lavorente Rocha Pardo e José Moisés Abujade, ex-advogada e ex-presidente da Câmara de Valinhos, contra a sentença do eminente conselheiro Ronaldo Brasil Costa, que julgou procedente a representação formulada por Guilherme Salvador Falange e irregular o convite, 16 de 2008, e decorrente contrato entre o Legislativo
E Neuza Dorigon, advogados associados, com vista à prestação de serviço, conselheira jurídica. O Ministério Público de Contas atestou que o processo não foi selecionado no termo do ato normativo. A Secretaria Diretora-Geral manifestou-se pelo provimento do recurso em relação a Raquel Lavorente Rocha Pardo e pelo não provimento do apelo protocolar por João Moisés Abujade. Em preliminar, o recurso está em termos dele conheço, em discussão e votação conhecido. No mérito, procede razões trazidas pela ex-advogada da Câmara Municipal de Valinhos, Raquel Lavorente Rocha Pardo, pois, ao assinar o ajuste, não o fez na condição de ordenadora de despesa ou gestora, até porque, conforme restou provada nos autos, não tinha poderes ou competência para tanto. Mesma sorte, não assiste aos argumentos do senhor José Moisés Abujade, ex-presidente do Legislativo, este sim, efetivo responsável pelos atos praticados. Diante disso, voto pelo provimento do recurso ordinário interposto por Raquel Lavorente Rocha Pardo e cancela a multa que lhe foi aplicada. E pelo não provimento do apelo protocolado pelo João Moisés Abujade, mantendo-se a procedência da representação e a irregularidade do convite e do contrato, analisado nesses autos, bem como a sanção pecuniária imposta ao ex-chefe do Legislativo. Em discussão, nova discussão em votação, aprovado. Itens 43 a 46, em conjunto, e, em seguida, relatarei o item 45. Não, 41 foi exatamente o que eu acabei de relatar. Então, agora vou entrar no 42, 43, 44 e 46 em conjunto. E, em seguida, 45. Então, 42, 43, 44 e 46 em conjunto. Em exame de recursos ordinários interpostos por 42, Vilma Francisca Valqui Fernandes, em face da sentença do auditor Sami Wurman, que julgou irregular a acumulação indevida de cargos médios pela recorrente junto à Prefeitura de Serquilho, Piracicaba, Tatuí e Tietê, sem compatibilidade de horários. 43, José Luiz da Cunha, ex-prefeito de Lavrinhas, em face da sentença do eminente auditor Antônio Carlos dos Santos, que julgou irregular a aquisição de material escolar do valor de R$ 45.000, a empresa Remac, e aplicou multa de 300 UFESP ao mesmo. Itens 44, Carlos Eduardo Pimentel, ex-diretor de habilitação do município de Dracena, objetivando a aquisição de materiais para a aquisição de 143 casas, foi condenado, foi julgado irregular e lhe impôs multa de R$ 200 UFESP. E 46, Prefeitura Municipal de Capivari, contra a sentença que julgou irregular a admissão de pessoal realizada em 2008, primeiro concurso público. Em todas, a instrução foi unânime pelo não provimento. E meu voto segue na mesma linha, conforme disponibilizar a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, recursos ordinários, interpostos por Jorge Maluri Neto, ex-prefeito de Araçatuba, e Sidney Giron, presidente do Atlético Esportivo de Araçatuba, contra a sentença de irregular prestação de contas de R$ 165.000, repassado pelo Executivo à referida entidade de 2005, e condenando esta última a devolver o total atualizado. Seria técnica, chefia da TJSG, opinaram pelo não provimento de recurso interposto pelo ex-prefeito e não conhecimento do apelo do presidente do Atlético Esportivo de Araçatuba. Em preliminar, preciso requisitos, conheço do recurso. Conhecido. Por outro lado, em razão da sua notória intempestividade, pelo não conhecimento do apelo do senhor Sidney Giron, protocolado apenas em 11 de 10 de 2011, ou seja, aproximadamente 5 meses depois da aplicação da sentença. No mérito, voto pelo não recurso ordinário e mantendo-se a intersentença. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa. O item 47, senhor presidente, dispensa de licitação, contrato, termo de rescisão, Prefeitura de Mogi das Cruzes com CS Brasil. A instrução converge no sentido da regularidade. O meu voto acompanha e toma conhecimento do termo da rescisão. Em discussão, em votação, aprovado.
48, concorrência internacional, contrato e termo de distrato amigável, Prefeitura de Suzano, Soner, Sistemas de Informática, serviços técnicos, implantação de projetos de modernização administrativa. A exceção de ATJ jurídica, a instrução é convergente no sentido da regularidade. A Prefeitura demonstrou ter adotado cautelas apropriadas para garantir ampla publicidade ao pleito, estimativa prévia de custos, reserva orçamentária para o cumprimento das obrigações contraídas no exercício financeiro, empenhamento das despesas e divulgação do extrato contratual em meio hábil. O preço acabou sendo inferior ao parâmetro estabelecido como vigente no mercado. Voto pela regularidade e tomo conhecimento do termo de distrato. Em discussão, em votação, aprovado. Termos aditivos a contrato da Prefeitura de São Caetano com Smarapad Informática, serviços de melhoria e automação de processos da administração pública. Tendo em vista a incidência do princípio da acessoriedade, a TJ concluiu pela irregularidade. A empresa contratada invocou nulidade processual por cerceamento de oportunidade de defesa. Quanto a esta preliminar, deixo assentado que se mostra incabível colher a tese da empresa acerca de potencial cerceamento de defesa, porque o aspecto questionado recai sobre decisão com trânsito em julgado, registrado a folhas 17 e 87, portanto atacável apenas mediante ação, nos termos da lei orgânica e regimento interno. Lembro aqui, senhores conselheiros, que nós estamos apreciando termos aditivos. Ele voltou lá para o julgamento do contrato. No que toca aos atos ora examinados, a contratada constituiu procuradores, obteve vistas do processo após decisão de primeira instância, além de terem sido os patronos arrolados na epígrafe do voto, proferido em sede recursal. Na mesma linha, feita a notificação fundada no 13, artigo 2º, representantes da empresa acorreram ao processo e extraíram cópias de peças a seu talante. Rejeito a preliminar e, quanto ao mérito, reconhecendo a incidência do princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Inexigibilidade de licitação, contrato, Prefeitura de Pontal com a Irmandade da Santa Casa e Misericórdia local. Contratação de empresa, a prestação de serviços odontológicos, assistência médica hospitalar, especialidades médicas, urgência, emergência, ambulatorial. Inexigibilidade de licitação precedeu a ação administrativa. Pela irregularidade, a instrução. E aqui, a contratação direta por inexigibilidade não pode ser invocada apenas pela inconveniência de se licitar o objeto. Nesse sentido, a condição de ser a Santa Casa o único hospital instalado no município justificaria a exceção ao dever de licitar somente em relação às atividades envolvidas no ambiente hospitalar, ante a possibilidade de outras empresas e cooperativas médicas desenvolverem parte do objeto ajustado e, sendo assim, competirem pelo direito de prestar tais serviços. A análise da execução contratual evidenciou ainda que o modelo de ajuste adotado possibilitou a prática de atos contrários ao interesse público e ao princípio da economicidade, em face da ausência de efetivo controle das despesas, da indevida subcontratação de outras empresas para a execução do objeto avançado e da terceirização de mão de obra para prestação de serviços junto às unidades de saúde do município. Mais grave ainda é a existência de estreito grau de parentesco entre o chefe do Executivo Municipal, o provedor da Santa Casa, o secretário de Finanças e o secretário de Saúde, que era sócio da empresa Pontal Serviços Médicos, fato que inclusive ensejou o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado por improbidade administrativa, na qual foi deferida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos e a desconsideração da personalidade jurídica de referida empresa. Voto pela irregularidade, aplico multa de 500 UFESPs ao responsável, autos ao Ministério Público. Com a palavra, só complementando ao doutor Polizelli. Só complementando o excelente voto do doutor Renato, o que a gente vê muitas vezes na prática, que isso aí, às vezes, seria até típico de um repasse público ao terceiro setor. Ao invés de eles fazerem um convênio, eles fazem o quê? Um contrato. Por quê? Se fizer o convênio, tem que prestar conta. Tem que fazer tudo bonitinho, processo de prestação de contas. O contrato não. O contrato já lá a nota fiscal lá da Santa Casa e fica por isso mesmo. Então, só complementando. Muito bem observado por Vossa Excelência. Eu também queria cumprimentar o excelente voto do conselheiro Renato, secundado pelo doutor Polizelli, que é exatamente isso. Nós temos procurado orientar que tenha um convênio, que você tenha que explicar onde é que aplicou o dinheiro, que você distribua os preços, que você mostre, enfim, se o serviço foi realmente realizado, se teve um plano de trabalho.
E as pessoas quase não gostam, porque é exatamente um simples contrato, uma nota fiscal. Nesse caso específico de Pontal, Vossa Excelência acerta em cheio, porque realmente esse foi um caso que eu me lembro, ganhou mídia nacional, regional, acabou em prisões, e vejo que continua aqui, analisando esse contrato, quando vi hoje o relatório da Vossa Excelência, é impressionante, quer dizer, a família toda colocada, utilizando um terceiro setor para colocar a família. Então, acho que voto muito bom, didático, e eu acompanho com louvor. Agradeço em discussão, a Vossa Excelência. Em votação, aprovado. 51, pregão presencial, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Lins, com Oswaldo Brambila, transporte coletivo, serviço de transporte escolar, o objeto. A instrução é pela irregularidade e a omissão de características fundamentais na decisão do objeto, consubstancia falha grave suficiente para a condenação do procedimento. Não há justificativa cabível para se omitir no edital a distância de cada itinerário e respectiva quantidade de alunos, além da ausência de pesquisa de preços e de prova cabal de fiscalização do serviço prestado pela contratada, comprometem a matéria. Ainda, o reajuste concedido pelo termo aditivo não foi devidamente motivado. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 52, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Pinhalzinho com FS Presmed, prestação de serviços médicos e afins, instrução pela irregularidade. Confiro razão à SDG em alçar questão central relativa ao embate entre os conceitos de terceirização e de locação de trabalhadores, extraindo desse último a hipótese cabível no caso concreto, foi o que a Prefeitura acabou fazendo. Digo isso porque o procedimento licitatório, do modo como foi processado, revelou a pretensão de contratar certo número de profissionais de medicina em máscara de mera terceirização de serviços, burlando a realização do necessário concurso público. A propósito, esta Corte já se deparou em outras ocasiões com contratações análogas firmadas pela Prefeitura de Pinhalzinho, contendo a mesma impropriedade. Aqui, conselheiro Valdemir, me parece que cabe bem igualmente a observação feita por Vossa Excelência no caso de Pontal. Ainda há outros problemas no procedimento quanto a deficiências de pesquisa de preços, atestados exigidos em demasia, e tudo isso coroado com o comparecimento de apenas uma licitante. Voto pela irregularidade, aplico multa de 160 UFES ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 53, concorrência, contrato, Prefeitura de Praia Grande com Termac, terraplenagem e construção. Serviço de engenharia visando pavimentação, drenagem e canalização em um bairro daquele município. A instrução também aqui converge para a irregularidade, apesar de algumas questões terem sido justificadas, o procedimento como um todo restou maculado pela aglutinação de objeto tão abrangente e complexo numa única licitação, sem possibilidade de participação de empresas em consórcio. Ainda o preço não foi justificado, bem como, igualmente carente de demonstração de razoabilidade, a estipulação de distâncias máximas para transporte de entulho, bem como de construção de aterros. Aqui, igualmente, houve exigência de garantia de proposta em momento anterior da entrega dos envelopes. Meu voto é pela irregularidade com multa de 160 UFES ao responsável. Eu quero acompanhar o voto de Vossa Excelência. Antes de colocar em votação, senhor conselheiro, senhores conselheiros, senhor procurador, é possível um contrato quase 30 milhões, 53 empresas retiradas e tal, 3 foram habilitadas, E mais, os autos e o voto de Vossa Excelência mostram que essa empresa presta serviço comumente no município. Então, acompanhe Vossa Excelência. Eu diria Vossa Excelência na região. Exatamente, exatamente. Em discussão, em votação, aprovado. 54, dispensa de licitação, contrato, termo de prorrogação, Prefeitura de Taubaté com Cidal, Cidade Limpa, serviço de limpeza urbana, objeto, instrução pela irregularidade. Não se trata da primeira dispensa de licitação, evidente a falta de planejamento do administrador, os serviços de limpeza pública contratados por emergência se estenderam por muito mais do que os 180 dias que a lei permite. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFES ao responsável. Em discussão,
Em votação, aprovado. 55, convênio, termo aditivo, Prefeitura de São José dos Campos com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Local. Instrução é pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 56, convênio, Prefeitura de Barrinha com o Sindicato Regional de Servidores Públicos Municipais. Serviços de interesse público, saúde, ensino, meio ambiente, infraestrutura, segurança e serviços gerais. Você terceirizou a prefeitura para o sindicato dos servidores. A instrução de ATJ é pela regularidade, respeitável posição de ATJ, enquanto o SDG é pela irregularidade. É evidente o deslocamento da execução de atividades públicas tuteladas pela municipalidade, a entidade cuja finalidade institucional em nada condiz com os desígnios pactuados. Em razão de sua própria natureza jurídica, os sindicatos são destinados a representar a categoria ou profissão atuando em favor dos seus associados. Por outro lado, a celebração de um convênio há de ser precedida de aprovação de plano de trabalho proposto pela entidade interessada, contendo identificação de objeto, metas, plano de aplicação de recursos, previsão de prazo para execução do projeto, a notificação ao Poder Legislativo, e nada disso foi providenciado pelo Poder Público de Barrinha. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Antes de acompanhar o relator, eu queria uma pergunta que me vem agora. No caso de inadimplência, atraso de pagamento, quem que defendeu o interesse dos servidores? Já que o sindicato é parte aqui, né? Enfim, em discussão, em votação, Boa aprovado. Pergunta. Boa pergunta. Em conjunto, 57 e 58, senhor presidente, prestação de contas e recursos repassados no 57 pela Prefeitura de Bragança Paulista a entidades do terceiro setor e no 58 pela Prefeitura de Cerqueira César a Santa Casa Local. A instrução é unânime no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 59, embargos de declaração em decisão de recurso ordinário desta Câmara, embargante o ex-prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, objeto de pagamento a servidores em 2008. Eu conheço e rejeito, tendo em vista o caráter infringente. Em discussão e votação, aprovado. 60, também embargos de declaração contra a decisão que julgou irregulares admissões de 2013 da Prefeitura de Guapiaçu. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, senhores conselheiros, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para uma situação peculiar. Eu vou dar caráter infringente a esses embargos, senhor presidente e senhor conselheiro, porque, levantando a questão, e eu realço aqui o trabalho da defesa, que apresentou esses aspectos com insistência, inclusive em memoriais, e me fizeram rever a matéria. Houve 10 admissões anteriores, oriundas do mesmo concurso, registradas pelo tribunal, que as entendeu regulares. Agora, são 7 admissões em sequência, observada a ordem de classificação, sem nenhuma irregularidade, que não fosse aquela apontada lá de que, em verdade, essas contratações se repetem. Agora, como eu vou apontar como irregular agora algo que, em julgamento recente anterior, foi tido como regular, já que este é apenas a sequência disso. Então, eu me valho dos embargos de declaração para harmonizar o entendimento do tribunal a esse respeito e dou a eles provimento com esse caráter excepcionalmente infringente, determinando que a nossa fiscalização acompanhe as providências anunciadas pela administração, que são no sentido de cessar e corrigir as questões apontadas por esta Corte. Em discussão, em votação, aprovado. 61, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato, aplicando multa ao prefeito de Rio Grande da Serra. Obras de pavimentação objeto, instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui temos exigência de CAT para comprovação de capacidade operacional, preço não justificado, orçamento defasado. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 62, recurso ordinário do prefeito de Valentim Gentil contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado na área de
saúde, especificamente educação. O exercício é 2008. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Não houve caracterização de situação urgente e excepcional de interesse público. E aqui, bem destacou a SDG, que em ação de inconstitucionalidade e edição de uma nova lei revogando a legislação anterior, inclusive a que motivou as contratações em análise, vem apenas corroborar as irregularidades constantes dos autos e o acerto da decisão desta Corte. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Recursos ordinários da Prefeitura de Guaíra e do prefeito à época contra a decisão que negou registro à parte de admissões de 2009, efetivadas pela Prefeitura, aplicando multa ao responsável. A instrução é pelo não provimento, registro que foram protocolados memoriais na data de ontem, devidamente considerados. Aqui as contratações são contínuas, somaram um número expressivo de 350 contratados, descaracterizando completamente emergência e excepcionalidade. Nego o provimento. Em discussão? Eu apenas esclareço aqui a nossa taquigrafia, que eu estou anexando ao voto os memoriais para oportuna juntada no processo. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular carta-convite e contrato, aplicando multa ao responsável recorrente, a ex-prefeita. Serviços de arbitragem de jogos de futebol e futebol de salão, Campeonato Iguapense de 2010. Instrução não dá provimento, eu conheço em preliminar. Conhecido. É uma matéria de fundo, realmente não pode ser afastada, mas a contratação, senhores conselheiros, somou R$ 63.000. Os defeitos são formais, eu vou me animar de dar provimento parcial apenas para cancelar a multa, mas mantendo a irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário do ex-prefeito de Itapira contra a decisão que negou registro de admissões de tempo determinado de médicos. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Desde 2004, Itapira vem reiterando contratações dessa natureza, sem processo seletivo. Não provimento é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Câmaras Municipais de Piacatu, no item 66, Presidente Epitácio, no 67, e Alambari, no 68. Todas de 2013, todas com instrução pela regularidade com ressalvas. Os meus votos acompanham com as determinações e recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovado. E o 69, Prefeitura de Luiz Antônio, exercício 2013, com a unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao relator substituto do conselheiro, auditor Valdenir Antônio Polizelli. Item 70, contratação direta firmada pela Prefeitura de Nova Campina com o escritório Ferreira Neto Advogados para a prestação de serviços de advocacia, decorrente de procedimentos de inexigibilidade de licitação. A fiscalização e a SDG e a assessoria técnica consideram insuficientes os argumentos ofertados e manifestam pela irregularidade da matéria. De outro norte, chefia de ATJ, em fase da ampla jurisprudência favorável, entende superados os apontamentos. Por voto, esse tribunal reconheceu em inúmeras oportunidades a presença dos requisitos autorizadores da inexigibilidade de licitação em situações em tudo semelhantes ao ajuste em exame. Quanto aos honorários advocatícios ajustados, indica moderação. É compatível com os praticados por outros municípios da região e não afronta os preços habituais de mercado. Assim, voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato aditivo. Eu peço vista desses autos. 71. Contrato firmado pela Prefeitura de Mairiporã com Tiago de Santana Antar para locação de imóvel com dispensa de licitação. Ao avaliar as peculiaridades do caso, entendo admissíveis as explicações oferecidas pela Prefeitura para a locação do imóvel, realizado por meio de dispensa. Voto pela regularidade da dispensa e do respectivo contrato. Em discussão, em votação, aprovado. 72. Pregão presencial e contrato celebrado pela Prefeitura de Birigui e Brambitur Transportes para prestação de serviço de transporte de alunos. Em análise conclusiva, assessorias técnicas opinaram pela regularidade sobre os aspectos econômico-financeiros e jurídicos. Chefia de ATJ, ao revés, entendeu comprometida a matéria por considerar tendenciosos os apontamentos feitos no tocante à inclusão de exigência restritiva no edital. No meu voto,
A falta da devida publicidade do edital retificado é mácula que, com efeito, não comporta tolerância. No curso do certame, a Prefeitura cuidou de alterar substancialmente o texto convocatório, mas o procedimento não deu publicidade, mediante jornal de grande circulação, menos ainda reabriu o prazo, deixando de observar, portanto, a divulgação que dera o instrumento original. Assim, voto pela irregularidade da licitação, do contrato, das despesas e acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, em votação, aprovado. 73. Matéria apartada das contas do exercício 2010 da Prefeitura de Araçariguama, para análise das despesas do montante de R$ 101.000 pago ao senhor Sidney Alves da Silva para prestação de serviços diversos. Por tratar de serviços corriqueiros e previsíveis, a ausência de instauração de licitação já é suficiente para determinar a reprovação de despesas. Não bastasse, o rol de desacertos consignados no relatório da fiscalização macula os pagamentos realizados, sobretudo em razão da falta de formalização do processo de contratação direto, dos injustificados preços avançados, sem demonstração de compatibilidade com os praticados no mercado, e em face das dúvidas relacionadas à capacidade e possibilidade jurídica da pessoa contratada. Diante do exposto, voto pela irregularidade da matéria, acionando os artigos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709 e multa de 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 74 são as contas anuais da Câmara Municipal de Iaras, exercício 2012. A instrução é pela irregularidade, a TJ chefia MPC pela irregularidade. A falha principal é a contratação de serviço de assessoria jurídica para o desempenho de funções de cargo de servidor do quadro efetivo, prática que remete ao descumprimento de reiterados alertas dirigidos à Câmara Municipal. No voto, preliminarmente, eu anoto que houve o falecimento da presidente responsável. Apesar de infrutíferas as explicações quanto à contratação de serviço de advocacia jurídica que objetivou a consecução de atividades subjacentes, as atribuições do funcionário ocupante do cargo de advogado. Inclusive, foi o motivo que fulminou as contas de 2011. Todavia, em que pesa a relevância da falha, excepcionalmente, eu relevo a falha até porque é isolada. Voto, assim, pela regularidade da Câmara Municipal de Iaras, do exercício de 2012, sem embargo de determinações e recomendações. E, malgrado a reincidência, é de ser afastada da aplicação da multa em virtude do falecimento da responsável, conforme já mencionado. Em discussão, com a palavra, conselheiro Renato Batista Costa. Essa irregularidade serviu de fundamento de rejeição das contas de exercício imediatamente anterior? Eu vou pedir vista, senhor presidente. É regimental. Bom, o item 75, peço a retirada de pauta. Retirada que estou no gabinete. 76, as contas da Câmara de Iperó, exercício 2013. A assessoria técnica de chefia pela regularidade de sua análise do Ministério Público pela regularidade de manifestação sem prejuízo de determinação em vista da adequação do quadro de pessoal da edilidade, bem como de pertencentes recomendações, cumprindo os requisitos legais e constitucionais. A instrução, portanto, é unânime pela regularidade, com ressalva para a adequação do quadro de pessoal em vista dos excessivos servidores comissionados. Acompanho o posicionamento da TJMPC e voto pela regularidade das contas da Câmara de Iperó, exercício 2013, sem prejuízo das determinações e recomendações já indicadas, com quitação do responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Bom, o 77 é das contas anuais da Câmara Municipal de Uchoa, 2011. A instrução é unânime pela irregularidade. Dentre as falhas que eu observei, as principais foram despesas com viagem por reembolso e sem justificativo ou interesse público, e despesa com combustíveis, também sem controle. Verifique-se também que falhas congênitas na gestão dos dispêndios com combustíveis constituíram objeto de recomendação nas contas de 2010, cujo acordo foi publicado no Diário Oficial em março de 2013, portanto, sem tempo hábil em 2011. Portanto, excepcionalmente também releva as falhas devido aos fatos que foi publicado a destempo. Assim, determina o Legislativo a observância do artigo 60 da Lei 4.320, quando o procedimento de suas despesas, bem assim com respeito ao princípio da transparência, com a implantação de eficazes procedimentos de aferição dos gastos com viagens e combustíveis,
em vista da escorreita prestação de contas e da criteriosa demonstração do interesse público subjacente às despesas. Fico alerta também de que eventual repetição de desacertos poderá ensejar a aplicação de sanções pecuniárias e ainda a reprovação das contas. Assim, eu voto pela regularidade das contas do exercício 2011, com determinações e recomendações indicadas na presente decisão, com quitação do responsável. Em discussão? Em votação? Aprovado. 78. Contas da Câmara Municipal de Guarulhos, exercício 2012. A instrução é unânime pela irregularidade. Os autos indicam falhas com gravidade suficientes para comprometer as contas da Câmara do município de Guarulhos. Refiro-me à afronta do disposto ao artigo 37, inciso 2, inciso 2º e 5º da Constituição Federal. O quadro de pessoal do Legislativo apresentou significativa quantidade de cargos em comissão, quando comparados com os de provimento efetivo. Há de se registrar que do total de 697 cargos preenchidos, os comissionados representam 79,91%. Feitas tais considerações, acolho as manifestações da Assessoria Técnica do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas do município de Guarulhos, exercício 2012. Em discussão? Em votação? Aprovado. 79. Contas anuais do prefeito do município de Vinhedo, 2013. Instrução é unânime pela regularidade, pelo parecer favorável. Assim, observadas as prescrições legais e constitucionais, voto pela emissão de parecer favorável às contas do prefeito do município de Vinhedo, atinente ao exercício 2013, com recomendações. E acolho a sugestão do digníssimo Ministério Público, que propõe a abertura de autos apartados para tratar da matéria no item B324, que é a terceirização de serviços de saúde. Em discussão? Em votação? Aprovado. Item 80, solicito retirada de pauta. É regimental. 81, contas do prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 2013. Assessorias técnicas, a chefia de ATJ manifestaram pela emissão de parecer favorável. O digníssimo Ministério Público opinou pela desaprovação dos demonstrativos à vista da inobservância ao inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, do recolhimento de FGTS aos servidores comissionados e cessão dos funcionários da Codesan à Prefeitura. No voto, eu observo que as prescrições legais e constitucionais foram atendidas, em que pesem algumas impropriedades detectadas, entendo que não foram suficientes para emissão de parecer desfavorável, podendo ser conduzidas ao campo das recomendações. Nessa circunstância, voto pelo parecer favorável às contas de Santa Cruz do Rio Pardo 2013, recomendações, abertura de autos próprios para exame da execução do contrato 628/2011 e apartado para apreciação de eventual concessão de aumento salarial indevida aos assessores municipais. Em discussão? Em votação? Aprovado. 82, recurso ordinário interposto por Hernani Bilotti Primazzi, prefeito de São Sebastião, em face de sentença que lhe aplicou multa equivalente a 160 UFESPs, devido à ausência de atendimento de determinação contida em sentença e notificações. O Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso no mérito não provimento. Preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões dos documentos apresentados demonstram tempestiva adoção de medidas pelo chefe do Executivo, com vistas ao atendimento de determinação desse tribunal. Por ocasião da penalidade imposta, já havia empreendido as medidas, embora não tenha dado ciência a esse tribunal dentro do prazo concedido para tanto. Assim, eu relevo a falha e voto pelo provimento do recurso, reformando a decisão da instância originária com decorrente cancelamento da pena de multa aplicada. Em discussão? Em votação? Aprovado. 83, é o recurso ordinário interposto por José Antônio de Barros Neto, com vista a reformar a respeitável sentença que julgou ilegais contratações temporárias da Prefeitura de Tremembé, realizadas no exercício de 2009, e multa de 300 UFESPs. A TJ pelo desprovimento, chefia e SDG pelo provimento. Preliminar, voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário. Conhecido. Ainda em preliminar, eu rejeito a prejudicial de nulidade arguida, calcada na inobservância dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, pois a intimação dos responsáveis pelos atos e dos profissionais admitidos operou-se de forma irretocável. No mérito, a conduta da Prefeitura de Tremembé de proceder à contratação dos profissionais da educação em caráter temporário pode comportar beneplácito dessa egrégia Corte de Contas. Os atos de ingresso foram precedidos de processo de seleção, em que foi assegurada a isonomia entre os concorrentes, houve fiel observância à ordem de classificação dos aprovados.
Os recursos do convênio tabulado com o governo estadual para a manutenção de atividade da educação devem ser sopesadas e contribuem para a consolidação de nova linha de convencimento. Voto, portanto, pelo provimento do recurso e cancelamento da multa. Em discussão, em votação, aprovado. 84, recurso ordinário interposto por Edmur Pereira Buzá, com vista a reformar sentença que julgou ilegais contratação temporárias de professores pela Prefeitura de Dourado e aplicou multa de 200 UFESPs. SDG pugna pelo provimento do apelo. Em preliminar, presença pelos pressupostos, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, a contratação dos professores para a Prefeitura de Dourado foi precedida de seleção amplamente divulgada e que não recebeu críticas por parte da dependência técnica desse tribunal. Na convocação dos aprovados foi observada com absoluto rigor a ordem de classificação. Assim, voto pelo provimento do recurso, autorizando os registros e revogação da sanção pecuniária. Em discussão, em votação, aprovado. Item 85, solicito retirada de pauta. Regimental. 86, recurso por José Natalino Paganini, prefeito de Itapira, ante a sentença que aplicou-lhe multa de 200 UFESPs por não ter apresentado esclarecimentos ou comprovação das providências adotadas em face do acordo que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela municipalidade à ONG OCIP Bola para Frente. Em preliminar, recurso em termos conhecido do recurso. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo interessado somente enfatizam o inconformismo do recorrente. Em momento algum, porém, informam sobre as providências que deveriam ser adotadas ou justificam o não atendimento no prazo fixado sem causa justificada de diligência do conselheiro relator ou do conselheiro relator singular ou de decisão do Tribunal de Contas. Assim, o meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 87 é o recurso ordinário interposto por Fábio Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Colômbia, contra a sentença que julgou irregular o ato de admissão por tempo determinado de Sônia Maria de Oliveira Rodrigues para o cargo de servente no exercício de 2010 e aplicou multa de 200 UFESPs. A negativa do registro de ato subveio porque a contratação não foi procedida de processo seletivo e não restou comprovada a necessidade temporal de interesse público e situação emergencial. SDG pelo desprovimento. Preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, inexistindo nos autos elementos que autorizem concretização da pretendida reforma, nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 88, recurso ordinário interposto por Geraldo Janeta, ex-prefeito de Pedrinhos Paulista, em fase de sentença que julgou ilegal parte das admissões temporárias para diversos cargos, efetivadas em 2011. A decisão monocrática desfavorável pautou-se na falta de demonstração de situação emergencial e da necessidade temporária de excepcional interesse público. MPC pelo desprovimento. Preenchidos os recursos, preenchidos os pressupostos, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões do apelo, assim como os documentos que acompanham, em nada inovaram as alegações apresentadas na primeira instância. Nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos, eu consulto os seus conselheiros que devem da palavra. Não havendo, eu consulto o eminente Procurador de Contas, doutor Tiago Pero Lima, se deseja vice-presidente da pauta. Não, senhor presidente. Agradeço a todos, não havendo nada a tratar, está encerrada a sessão.